Este é o terceiro encontro da série MMI Compartilha, o ciclo de conversas online promovido pelo projeto de extensão Maternagem, Mídia e Infância da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Kaline Silva, estudante de Psicologia na UFPE e extensionista do MMI. Oi, gente, eu sou Henrique Alves, estudante de Direito da UFPE, extensionista do MMI, e hoje o nosso tema é parentalidade na excepcionalidade. E para entender um pouco mais sobre os direitos de mães e pais na graduação, hoje nós vamos conversar com Jorge Lira, que além de atuar como professor nos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da UFPE, é também um dos fundadores do Instituto Papai e coordenador do GEMA, que é Núcleo de Feminista de Pesquisas sobre Gênero e Masculinidade. Bem-vindo, professor. Obrigado, Kaline, obrigado, Henrique, obrigado, Maria, por essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema. É um tema muito caro, muito importante, né, para as pesquisas que eu tenho desenvolvido e para a nossa vida profissional e na universidade e fora da universidade. Excelente. E aí, dando início ao nosso bate-papo de hoje, professor Jorge, quando pensamos em estudantes grávidas ou com filhos, o foco das políticas quase sempre recai sobre as mulheres. A partir das tuas pesquisas nesse âmbito, como é que a ausência ou a pouca divulgação de direitos voltados para os homens pais na graduação reforça essa ideia de que o cuidado só pertence às mães? É uma ótima pergunta, Kaline, que você faz, porque é um pouco da provocação que eu tive quando eu comecei a trabalhar com esse tema, né, e o tema era sobre paternidade na adolescência, né, ou paternidade na juventude. E se a gente pensa, né, os alunos da graduação, né, seja os meninos, pessoas que gestam, pessoas com útero, né, os homens cis, né, homens cisgêneros ou homens transgêneros, e pais, né, transgêneros também, a gente tem esse recorte da discussão de gênero e o recorte da discussão de geração, né? Então, a gente está falando também de pais jovens, né? Quer dizer, eu volto lá, eu já estou há 30 anos discutindo essa história. Então, os adolescentes que eu comecei a trabalhar já estão adultos, né? Mas naquele momento, e ainda é isto, ainda vale isto, quer dizer, é muito impactante esse processo da experiência de ter engravidado alguém, né? Ou de estar grávido, ou de vir um filho, porque para nós homens, a vida reprodutiva não está colocada no nosso horizonte. O que falam para a gente na sociedade e o que as instituições repetem, né, muitas vezes, né, é que os homens são seres sexuais, né? Nossos corpos são corpos sexuais e não corpos reprodutivos. E nesse sentido, quando a coisa acontece, é um grande susto, né? É uma grande surpresa, com raras exceções, quando, né, essa experiência ela está sendo planejada, ela está sendo desejada de alguma maneira, né? Mas na maioria das vezes isso não acontece. E aí também tem a ver, né, com a história da minha pesquisa lá do mestrado, que é o discurso institucional, o discurso e prática, né, institucional, sobre a experiência da paternidade. Ou seja, a metáfora que eu usava na época, né, é um muro de silêncio. Né? Ou seja, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém discute sobre isso. Né? E para nós homens é difícil de conseguir se imaginar nesse lugar, né? De fazer uma projeção e pensar, se eu tiver um filho, como pode ser? Né? Como é que é essa experiência? E quando eu vou para um enfrentamento, né, para a realidade concreta, né, de um filho nas mãos, né, ou de um filho em gestação, eu não consigo me colocar nessa situação. E as instituições, por sua vez, né, não acolhem essa experiência. Né? E não acolhe, mas não apenas não acolhe essa experiência, como naturaliza como sendo uma experiência de vocês, mulheres. Né? E aí não há um espaço para eu garantir que eu consiga falar sobre isso. Né? Veja, já vai 30 anos trabalhando com essa história. Eu não lembro de uma situação de sala de aula, vamos pensar e focar na questão da sala de aula,
da sala de aula de um jovem aluno, ou mesmo aluno adulto, vir com seu filho para a sala de aula, né? Da gente ver circulando ali no campus, pensando no campus da UFPE, né, de ter homens com seus filhos ou com suas crianças, que pode ser a parentela, né, sobrinhos e tal. Eu não lembro de uma situação, né, dentro da universidade, da gente ter essa convivência, né? Eu já vi diversas vezes, né, as mulheres cuidando das crianças, mas eu não... Veja, imageticamente, quer dizer, a imagem, né, a imagem a gente não vê, né, e aí a gente não consegue concretizar para a nossa vida cotidiana, ou seja, é sempre um enfrentamento. E o enfrentamento é esse, como eu falei, essa metáfora desse muro de silêncio. Muito bem, professor. O tema desse encontro ele surgiu justamente por conta da resolução número 19 de 2022 e da resolução 15 de 2025 do CEP da UFPE, que regulamentam, respectivamente, o acompanhamento dos estudos em situações excepcionais na graduação e pós-graduação, e incluindo o afastamento por gestação, parto, adoção, paternidade. O ponto aqui é que tudo isso é colocado no mesmo pacote de tratamento, como se fosse saúde, luto. E então, Jorge, como é que isso pode chegar nos estudantes e quais podem ser os impactos de tratar a chegada de um filho com uma situação excepcional na jornada universitária? Veja, é importante ter essas resoluções, tá certo? Que agora, né, tem para graduação e tem para pós-graduação, mas como é tratada como exceção, né, novamente, quer dizer, de antemão, a instituição na qual a gente está inserido, né, na qual a gente coloca em perspectiva que a gente vai estudar, deve fazer um processo de formação, né, para a gente, de qualificação para a gente, pensando, né, desde a graduação, depois para a pós-graduação. Na hora que fica colocado como uma exceção, né, a própria instituição, por mais boa vontade que tenha, né, ela não se torna um espaço de acolhimento, né, de acolhimento de dizer, ok, né, você está estudando, você está, né, construindo, né, uma profissão, né, um trabalho, uma ocupação, mas também você tem outros elementos na tua vida, né, e ao ter outros elementos na tua vida, né, quem é que olha para mim? Né? É uma outra metáfora que eu fazia, né, no trabalho da história do papai, ouvindo os jovens pais, que era uma grande orelha, uma grande escuta, né, no qual as pessoas podiam vir, seja individualmente, seja em trabalhos em grupo, né, poder conversar sobre essa situação. E aí o que eu ouvia por parte dos pais, né, desde o trabalho lá em 1993, 94, né, quando a gente começa a fazer, vocês não tinham nem nascido, né? nem no desejo dos pais, vocês tinham nascido, tá certo? É disso que a gente está falando, né? E aí eu fiz, né, entrevista, que era o componente de pesquisa ainda, não era o componente de extensão, né, mas depois a gente desenvolveu como projeto de extensão também. Eles todos me traziam, né, como retorno, ninguém nunca, né, parou para me perguntar, para fazer as perguntas, aí eles diziam, né, fazer as perguntas que o senhor está me fazendo, né? Ninguém parou para me perguntar como é que eu estou, como foi a história desta gravidez, como foi a história deste filho, né? Como é que eu estou diante dessa situação, como é que eu organizo a minha vida, como é que eu reorganizo a minha vida, como é que os vários elementos que fazem parte da minha vida, incluindo, né, o estudo universitário,
incluindo a minha profissão, né, a minha graduação, minha formação, eu reorganizei o processo. Todo mundo vinha falar para mim, e principalmente para a história dos meninos, de que eu fiz uma besteira, que eu cometi um erro, que eu cometi um engano, chegando até a falarem que eu cometi um pecado, sabe assim, quer dizer, eu fiz algo inadequado, eu cometi um erro, né? Então, como é que a gente vai lidar de maneira mais, né, tranquila, acolhedora, ou entrando no fluxo da nossa história, essa experiência, né? E aí tem a ver também com a perspectiva com a qual a gente trabalha, teórica também, né, de pensar a ideia de gênero, né, pensar a ideia de geração e idade como relações de poder, né? Então, quando eu lido com os adolescentes ou jovens, e estamos falando aí, pensando, né, na história da graduação, como seres jovens, né, seres humanos jovens, ainda, né, você vai ter as exceções lá, mas a maior parte ainda são jovens. Eu, o tempo todo, institucionalmente, estou olhando ele como pessoas adultas. E parece que, automaticamente, como ele fez algo, entre aspas, do mundo adulto, que é ter um filho, né, então virou adulto automaticamente. E a gente não vira adulto automaticamente. Mesmo eu, né, assim, estou com 58 anos agora, certo? Não me considero aquela ideia da curva normal da psicologia, né, que é a linha da psicologia, né? Eu não estou nesse topo da montanha de jeito nenhum, entendeu? O tempo todo eu estou escorregando da montanha, estou caindo da montanha, né, dessa linha, né, do tempo, da ideia da vida adulta como uma vida plena, né, da vida adulta como uma vida normal, na vida adulta como uma vida estável. Não, a gente não está nessa história de vida, nessa estrutura de vida. Muito pelo contrário. Aí você imagina, né, você, como adolescente ou jovem, ser alçado para esse lugar do mundo adulto e as pessoas te cobrarem as histórias do mundo adulto. Não dá certo, não funciona, né? Não funciona. Essas resoluções, elas vêm ao encontro para tentar transformar culturas institucionais. Mas ainda é um processo muito, muito, muito lento, né? E a parentalidade, ela não deveria ser considerada como uma exceção, né? E com isso a gente não está falando que estamos incentivando as pessoas a terem filhos indistintamente, não é isto. Mas ao ter filhos, qual é o contexto de acolhimento que a gente tem, né? Agora, veja, estamos em 2026, eu estou falando, né, quando eu fiz a graduação na Federal, foi de 1990 a 94. 30 anos depois, é uma conquista, não tenho o que dizer, é uma conquista, né? Mas 30 anos depois é que a gente está falando de resoluções específicas, mas que ainda tem diferenciação interna nessas resoluções, né? De ter uma escola interna, né? Uma creche, né? Dentro da UFPE, agora da gente ter a cuidoteca, aí ter tido a resolução que vai, né, garantir esse respeito à experiência de ser pai e mãe, né, na universidade. A própria CAPES, pensando na história da pós-graduação, né, ter criado como indicador de avaliação para os cursos de pós-graduação essa política de ação afirmativa, né? Mas, em geral, a gente não tem essa experiência, né? Exatamente assim, a exceção é o acolhimento, tá? Não, veja, não é que a exceção seja a parentalidade, certo? Isso é uma ótima ideia, assim, de a gente poder, né, inclusive fazer uma provocação, né, no título da nossa aula hoje, da nossa gravação desse podcast, né? Não é a parentalidade que é uma exceção. A exceção é o cuidado com a parentalidade. E particularmente quando a gente está falando dos meninos, né? Eu falo muito, vocês vão me dando sinais e parando viu? Porque eu vou né, contando histórias. Mas vamos embora. Seguindo. Excelente, excelente. Está tudo dentro do que a gente estava contando mesmo. E aí,
Ainda dentro disso que tu trouxe, do que Henrique trouxe também a respeito das normativas, especificamente a normativa para graduação, ela regulamenta que a discente mãe ou adotante tem direito a 90 dias de regime domiciliar. Em contrapartida, o discente pai ou adotante tem direito a apenas 7 dias. E aí esse é um debate, né, que é sobre licença paternidade e que acaba ultrapassando os muros da universidade e está aí no âmbito das discussões nacionais, assim. Daí eu queria perguntar agora, como é que essa diferença de tempo dentro da academia pode acabar reproduzindo a lógica que enxerga o homem apenas como um ajudante? Veja, Kaline, isso é uma ótima pergunta, porque, na verdade, assim, não é que ela pode, né, cristalizar esse lugar, né, das mulheres cuidadoras. Ele cristaliza esse lugar das mulheres cuidadoras, né? E, inclusive, cristaliza também o lugar das mulheres cisgênero como cuidadoras, tá certo? Porque hoje em dia, né, cada vez mais, não só, quer dizer, teórica, conceitualmente e politicamente, né, a gente está ampliando esse binarismo, né, e essa dicotomia das experiências de sexo-gênero, né, de identidade de gênero. Então, vai colocando novamente, reforçando um processo. Veja, não digo que seja a intenção, né? Mas é um processo de ideologia, sim, é nesse sentido, né? Que vai construindo nas mínimas coisas, né? Esse lugar da desresponsabilização por parte de nós homens, tá? E aí, no caso, eu me incluo nessa história, porque é uma máxima, né? Uma máxima de que o filho é da mãe e os homens abrem a carteira, mas quando tem carteira para abrir, tá certo? Porque quando a gente pensa nos estudantes, né, em formação, não tem carteira para abrir, não tem dinheiro para bancar, né? Mas a preocupação de ser provedor financeiro, sim, vem como uma carga, vem como uma exigência, vem como uma cobrança, né? E essa lógica da dicotomia do mundo público e do mundo privado, né? Então, o mundo privado e doméstico é das mulheres, bela, recatada e do lar, como a gente já ouviu, né? No nosso país, né? E o lugar, né, dos homens é o lugar público, é o lugar do espaço do trabalho, é o lugar do provedor financeiro, né? Só que as experiências cotidianas, as experiências concretas, elas mostraram outros cenários para a gente, né? E a gente precisa olhar para esses outros cenários. E esses outros cenários é uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção. Não significa que vai ter um movimento de homens estudantes, tipo, com faixas e bandeiras, seria ótima essa manifestação, mas com faixas e bandeiras na frente da cuidoteca, né, ou na frente da creche da UFPE, reivindicando, né, vagas para seus filhos. Seria uma cena incrível de ver, sabe, assim? Mas, né, colocar, veja, agora eu viajei mesmo na história, colocar como pauta, né, para o DCE e para os DAs a garantia da política de cuidado na universidade. Sabe assim? Que fosse incorporado, né, pelo movimento estudantil da graduação e da pós-graduação esse indicador de convivência institucional como um indicador de pauta de reivindicação, tá certo? Porque exatamente essa diferença, né, de dias garantidos, né, para o cuidado mostra exatamente a quem se atribui este cuidado e essa responsabilidade, né? Eu tive um mestrando que eu fui co-orientador, né, dessa dissertação do mestrado, ele fez na saúde coletiva, né, e ele reivindicou, mas foi uma mobilização, né, dele, reivindicou junto ao programa e reivindicou junto, inclusive a história da bolsa, não sei, acho que era a CAPES, a bolsa dele na época, ele já finalizou, mas reivindicou o mesmo tempo que era outorgado, destinado, né, às estudantes mães, né, para poder ter
né, o mesmo direito como o pai, e aí foi a questão de adoção, inclusive, né, ele poder ficar, né, os 3 meses, 4 meses, né, cuidando. E veja, ele nem adotou sozinho, tá certo? Ele ainda tinha, né, uma companheira. Mas poderia ser um pai viúvo, poderia ser um pai solteiro, poderia ser 2 pais, né, que é, inclusive, parte da chamada que a gente faz de uma campanha que chama Dá Licença, Eu Sou Pai. Né? A campanha é exatamente essa, Dá Licença, Eu Sou Pai. E chamando atenção para essas vários condicionantes da experiência da paternidade, tá certo? Mas isso é uma luta muito grande, né? Porque essa luta ela pressupõe essa naturalização do cuidado, né, como sendo atributo, né, dos corpos femininos, tá certo? E aí você não tem a retaguarda, né, o resguardo, né, das instituições para garantir esse processo. Por exemplo, agora, né, com a creche e com a cuidoteca, eu não consegui ainda, né, chegar perto da estrutura de como é que está, mas eu não sei se tem, por exemplo, né, candidatos e candidatas, né, estudantes que queiram fazer estágio lá na cuidoteca. Meninos, né, que queiram fazer estágio na cuidoteca, que queiram fazer estágio, né, na creche, né, se ainda não está se perpetuando essa estrutura de só professoras, só estagiárias do sexo feminino, né, e a gente não se enxergar nesse lugar. Mas a gente tem um curso de pedagogia, a gente tem um curso de psicologia, a gente tem todo o curso de saúde, né, de enfermagem e tudo mais, que poderia e deveria, né, inclusive de direito, né, o Henrique vem do direito. Então, assim, tipo uma banquinha de direito, né, lá para poder conversar com os caras e saber, né, a garantia do registro do nome do filho, a garantia da história desse direito, né, porque a questão, estamos falando de direito. E, inclusive, estamos falando de direito, a licença paternidade, ou maternidade, ou licença parental, né, ela é um direito. Né? Ela, inclusive, assim, e é um direito que a gente pensa como um direito do campo da família, mas ela, fora da universidade, pelo menos, né, ela é um direito trabalhista, ela é um direito previdenciário, né, assim. Aí, por um lado, que bom que a universidade incorporou esse direito previdenciário e trabalhista, né, para o espaço da universidade, né? E aí vai tentando garantir esse mesmo direito para quem não é trabalhador, tá certo? Né, para esse público, né, que está no espaço da universidade. Só que exatamente, aí a gente está falando, né, de uma garantia da tua permanência, né? Porque quando a gente está falando dos estudantes, das políticas de assistência estudantil, eu estou falando de política de acesso, política de permanência, e agora eu estou nomeando, não sei nem se existe, eu acho que não existe, que é a política de conclusão, é a garantia da finalização. Como é que eu dou conta, né? 4 a 5 longos anos da graduação, né? 2 a 3 anos do mestrado, né? 4 a 5 anos do doutorado. Então, assim, é uma longa permanência no processo todo, tá certo? Veja, se for tudo certinho, sem atrasar e tal, são 11 anos, não é isso? 5 com... Vamos pensar em 5 com 2, 7, 7 com 4, 11. 11 anos, se eu tenho um bebê no começo da graduação, né, vai estar passando já para pré-adolescência, tá ligado? Para pré-adolescência. E estou acompanhando a existência de um ser humano durante 11 anos. Como dar conta dessa existência durante 11 anos, estando em uma instituição que acolhe ou não acolhe a nossa experiência, certo? E aí faz com que
com que as pessoas não falem sobre as suas existências, que não traga para a sala de aula, que peça desculpas, sabe assim, 10 vezes porque trouxe o filho ou a filha, né? Agora mesmo, semestre passado, esse semestre, né? Finalizou agora esse semestre. Uma doutoranda fazendo estágio docência, né, com uma bebê pequena, ela mora e trabalha em Alagoas, mas faz o doutorado com a gente, e ela trouxe por diversas vezes a filha dela. E a filha dela é um encanto, assim, bebezinha, aquela coisa tranquila, mas de vez em quando, né, a criança queria falar. Falar não, era chorar, né? Mas todo um acolhimento também, aí foi muito interessante, porque todo um acolhimento, né, óbvio, da minha parte, porque estou trabalhando com essas coisas todas, mas eu não deveria ser exceção, né? E a turma também, né? Então, todo mundo nesse processo de acolhimento. Mas a doutoranda, vira e mexe, ela pedia desculpas. Eu falei, mulher, pare de pedir desculpas, porque você não tem que pedir desculpa pela tua existência. Esse é o ponto. Eu já tive também aluna da graduação, né, que durante o semestre, né, engravidou, o filho nasceu, depois ela volta, né, com o filho pequeno, ainda no meio do semestre, então ela não ficou tanto tempo fora, porque o nosso semestre é de 4 meses, né, então ela conseguiu voltar antes. Mas também um exercício de muito incentivo, de muita força, de muita energia, assim, de não, eu não vou desistir. E veja, e um curso de psicologia, tá certo? Um curso de psicologia, né? E ela pensando e toda agoniada na história de como é que ela ia ser acolhida. Eu falei, mulher, por amor de Deus, não tem que colocar isso em questão, sabe assim? Não deveria ser colocado isso em questão. Mas o tempo todo a gente é instado, né, a não dar conta disso, a fazer de forma diferente. Né? Seguindo. Muito bem pontuado, professor. O senhor já deu início ao que eu vou perguntar agora a respeito da cristalização das figuras paternas e maternas que a sociedade cria, mas complementando essa ideia, o senhor que pesquisa sobre isso há anos sabe bem que a masculinidade tradicional ela cobra dos homens uma responsabilidade de prover o sustento das famílias, mas que isso acaba afastando essa figura da responsabilidade afetiva. E quando nós pensamos nos jovens universitários, a gente quase não vê estudantes homens reclamando das dificuldades de conciliar os filhos com a graduação. Então, o questionamento que eu queria trazer agora é se essa ausência de queixas ela deriva do fato de elas não, dos pais não estarem cuidando, ou das pressões da masculinidade hegemônica que não abre espaço para esses homens demonstrarem que sentem essa sobrecarga. Então, como eu vinha falando, acaba acontecendo as duas coisas, tá? Porque, na verdade, também, na experiência da pesquisa e da pesquisa, né, assim, no finalzinho da graduação, né, eu estava finalizando o meu curso, e aí vinha, que eu fiz uma formação dupla, né, de psicologia clínica, e psicologia clínica infantil, né, de base analítica, então com as teorias, né, da psicanálise, para poder entender essa questão, né, da experiência das crianças, e era a partir do brincar, né, com as crianças que a gente ia fazendo o processo, né, de terapêutico, e esse trabalho, esse tema, né, da paternidade, ele foi se consolidando na minha própria experiência, como curiosidade, como paixão depois, né, de poder pensar essa história. E aí foi exatamente na clínica escola de começar a aparecer de maneira mais frequente alguns homens pais trazendo seus filhos pequenos, e aí tinha de 2 anos a 10 anos, que chegava no atendimento, e vinham os caras, né? Vinham os homens trazendo seus filhos. E na paralela também, aí mais como fofoca de rua, aquela história, né, de conversa de vila e tudo, de que, não sei quem engravidou e assumiu a gravidez. Não sei quem vai casar porque engravidou, né? Aí eu falei, mas estava assumindo a paternidade.
tá certo? Estava assumindo a paternidade. E aí eu falei, não, tem alguma coisa diferente no ar, né, que esses caras estão chegando aí, né, por algum motivo. Por algum motivo. Por quê? Porque isso era exatamente o que você apontou, Henrique, né? A ideia hegemônica, né, da masculinidade patriarcal, da masculinidade machista, né, dessa masculinidade do mostrar para fora, dessa ideia do prover financeiramente, né, inclusive leva, na verdade, no final das contas, a não assunção dessa paternidade, né? A maior parte dos exemplos de figuras públicas, de homens públicos que a gente tinha e ainda tem, né? Jogador de futebol, pagodeiro, presidente da República, é de não assumir a paternidade, tá certo? Então tem uma série de histórias, né, de homens que não assumiram a paternidade. E aí, como você faz o reverso dessa história, né? Como a gente vai iluminando essas pequenas histórias, essas pequenas experiências, né? Que eu falo assim, não é um movimento de homens, mas alguns homens que estão fazendo de forma diferente. Inclusive saindo dessa caixinha da ideia do filho natural, né? Como eu comentei da história o mestrando que eu era co-orientador, né, no meio do mestrado, né, adotar um filho, tirar licença, e depois ainda ralando para poder terminar, né, a dissertação e conseguir terminar. Aí, esse processo todo, como eu estava comentando anteriormente, da não existência de modelos, né, de homens cuidadores, né, seja no espaço privado, seja no espaço público, vai naturalizando e construindo e mantendo, né, esse processo da desresponsabilização, né, sobre a questão do cuidado. Né? Por isso que eu chamo a atenção, né, tanto do espaço da família como das outras instituições, particularmente pensando na universidade como uma instituição educativa, né? Uma instituição educativa que tem um processo de formação de vários cursos, no qual a gente não discute. Tem, no caso da psico, né, assim, a gente tem uma disciplina, né, eletiva de gênero e sexualidade junto. Era para ter uma de gênero, é para ter uma de sexualidade, né? Agora vai ter mas ainda vai entrar, né, uma discussão sobre racismo, mas são elementos estruturantes da nossa vida e que é considerado como a exceção, né? E aí você não vai ter essa discussão nos outros cursos, e aí você, por consequência, também você não vai ter uma outra prática institucional, né? Uma outra convivência institucional da gente, né, dentro da universidade, né? É um desafio, mas um desafio que a gente está nesse processo de enfrentamento mesmo para poder transformar, né, essa estrutura institucional, essas barreiras culturais, essas barreiras individuais, né? Então, tem vários planos que a gente vai, né, trabalhando para poder fazer essa transformação. Passo de volta para vocês, porque eu vou sempre me... Mas excelente, assim. E aí, já caminhando, né, para a nossa última pergunta e para um fechamento desse debate. Professor Jorge, você trouxe tantas coisas, assim, tantos depoimentos, tantas instruções riquíssimas. Mas, assim, se você pudesse propor uma mudança na cultura dos próprios professores, da gestão e também da infraestrutura da UFPE, para que nenhuma mãe ou pai se sinta uma exceção na sala de aula, qual seria, assim, o primeiro passo? Olha, eu acredito que trazer essa discussão, né, que a gente vem desenvolvendo nesses anos todos, e que da experiência, vê só, de uma inquietação inicial, vira um projeto de pesquisa inicialmente. Desse projeto de pesquisa virou um projeto de extensão. Do projeto de extensão virou uma ONG. De uma ONG
criou também um núcleo, né, feminista de pesquisa sobre esse tema, né, dessa experiência da UFPE. Agora a gente vem, né, esse ano inteiro, né, desde o ano passado, na verdade, construindo o processo dessa normativa para a parentalidade na universidade. O reforço da história da cuidoteca, né, a história da creche, a gente poder fazer esse olhar de gênero, né, digamos, esse olhar de gênero sobre a experiência da universidade. E aí não continua sendo absolutamente necessário a gente olhar, né, para a condição das mulheres, para a condição feminina, que continua com situações de desigualdade ainda muito grande, né, para poder garantir, né, que as coisas permaneçam acontecendo e as pessoas continuem, né, se desenvolvendo, mas também incluir, né, os meninos nessa cena, os meninos nessa história, nos diferentes âmbitos, né? E aí fazer mapeamento, como eu estava comentando, da história do exemplo, da história da creche, da universidade, ou mesmo da cuidoteca. Quem é que tem buscado a cuidoteca? Quem é que tem buscado a creche? Né? Qual é o perfil? Assim, teve uma pesquisa de uma amiga minha, na época que eu estava fazendo o meu mestrado, que era a história do perfil dos homens educadores de creche no estado de São Paulo. Porque lá nos anos 90, teve uma lei e um concurso que, para educadores de creche com formação, que pudesse estar ocupando, né, fazendo esse concurso, prestando o concurso, e a pesquisa dessa amiga minha, Eliane Saparoli, né, era para traçar o perfil de quem era esse educador de creche. No estado de São Paulo, na época, a gente localizou milhões, né, população é gigante, mas localizamos 40 homens, né, no trabalho da creche, e no trabalho da creche, tendo a sala de aula, né, quer dizer, tendo a sua turma na creche sob seus cuidados. Por quê? Porque também no levantamento que ela foi fazendo, a galera chega, né, na creche, começa em sala de aula e daqui a pouco já está fazendo trabalho administrativo, por exemplo. Entendeu? Não fica com a sala de aula sob sua responsabilidade, tá? Então, vai tendo desvio de função, né? Veja, é para exatamente quebrar essa cultura, para transformar essa cultura, né? Para que se torne algo cotidiano. Por que a gente separa de maneira tão radical, né, o mundo público do mundo privado, né? Volto a repetir, se a gente quer a garantia, né, da política de acesso, né, de permanência e de finalização, né, da nossa formação, a gente precisa ter um outro movimento, uma outra postura, né, para poder garantir que tenha um acolhimento e uma boa condição de trabalho, né? Como a gente discute muito na política de ação afirmativa, né, cota não é esmola, né? E as bolsas e o suporte que a gente, né, oferece aos alunos, seja de graduação, seja de pós, também não deve, né, ser esmola, seja por conta do valor pequeno, seja por conta de como é entendido e percebido, né, esta bolsa. É, sim, a garantia, né, de permanência e a garantia de finalização, né, seja dos cursos de graduação, seja de pós-graduação, né? E aí, como eu sei que vai virar depois um podcast, eu desafio, assim, né, coloco um desafio para, né, o movimento estudantil da UFPE, né, o DCE e os DAs, né, levarem essa discussão para dentro, né, dos cursos e poder fazer uma discussão e uma reivindicação, né, inclusive na história da reforma curricular, né, na história, estou vendo a cena, seria maravilha, agosto, dia dos mês dos pais, né, de ter uma manifestação na frente da cuidoteca, né, e da creche. Cíntia vai me matar quando ela ouvir isso.
Mas, né, o grupo, né, de conselheiros, né, conselheiras, né, do grupo de parentalidade e do grupo, né, da Cuidoteca também já estejamos preparados, né, para essa manifestação. Vamos receber né, quem chegar lá, né, e abrir também os nossos horizontes na perspectiva para a gente sair do modelo heteronormativo, cisnormativo, cisgênero normativo dessas experiências. A gente precisa pensar que a gente está falando e tendo experiências, né, e que as pessoas se sintam confortáveis para nomear essa experiência de pessoas trans, homens trans, pais trans, pessoas com útero, pessoas que gestam, né, pessoas que cuidam. Porque, inclusive, meu último comentário é que os homens trans, né, as pessoas com útero, as pessoas que gestam, em geral, né, escolhem serem pais e não desistem dessa paternidade e não abandonam seus filhos, né? A grande parte, né, dos índices, das taxas de abandono, né, e de violência, né, no espaço da família, no espaço doméstico, né, vem muito fortemente, né, de homens heterossexuais, né, da família nomeada e dita como tradicional, né, da família conservadora. Né? É dela que vem essas situações todas, né, muito forte, muito grande, né, de situações, né, de violência, da falta de cuidado, da falta de assunção, da falta de responsabilidade, né, sobre si e sobre o outro, né, que também faz parte dessa construção das masculinidades, essa história da falta de autocuidado, né, e do cuidado pelo outro. Né, e é disso que nós estamos falando, de uma política de cuidado que está no plano nacional, né, e que tem rebatimento, né, nos estados, nos municípios e na nossa vida cotidiana. Né? Então, já estamos falando no outro nível, né, dessa discussão, quer dizer, no plano das políticas públicas, como, por exemplo, a política pública, né, da saúde integral, da política de atenção integral à saúde do homem, e dentro dela, né, o pré-natal do pai parceiro, né, que é uma proposição que a gente também está envolvido na formulação e na produção de manuais, de guias, de material de documento de política pública, para isso ser executado. Né? Então, pensar não só, né, fora da universidade, extramuros, como a gente tem aqui, né, a universidade no Distrito Sanitário 4, no bairro da Várzea, mas como também, né, essa estrutura ou essas políticas adentram a universidade, né? Adentram a universidade e se torna, né, disciplina, se torna seminário, se torna, né, uma discussão mais do cotidiano, né, da vida mundana, da vida, né, corriqueira da gente, e não, né, voltando para o título, né, da aula de hoje, do programa de hoje, né, a parentalidade não é uma exceção. Né? Ou não deveria ser uma exceção. É isso. Muito bem, professor. Eu queria agradecer pelas falas que o senhor trouxe aqui, que foram uma verdadeira aula. E são esses debates tão ricos que nos permitem descomplicar os direitos e as noções sobre cuidado e também ajudam os estudantes a efetivarem a parentalidade no dia a dia. Então, agora que a gente está oficialmente chegando ao fim desse encontro, eu queria perguntar ao senhor se o senhor tem mais algum comentário, algo para finalizar. Não, é só que a gente, exatamente, né? A gente continua nessa batalha, nessa luta, que é um trabalho de pesquisa e de extensão, e a gente leva, né, essa discussão para o campo do ensino também, né, no caso das disciplinas que a gente tem dado, né, na graduação e na pós-graduação, mas também, né, e aí tem a ver com as coisas que a gente está fazendo hoje em dia, que eu, além de professor, né, estou coordenador do programa de pós-graduação em psicologia,
E, a partir do lugar de coordenação também, eu tenho participado da ANPEP, que é a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Psicologia. Na ANPEP, eu componho o Fórum Permanente de Ações Afirmativas, e no Fórum Permanente de Ações Afirmativas, a gente tem discutido as políticas de ações afirmativas para a população negra, para a população indígena, para a população trans, para pessoas com deficiência, e incluído, né, ainda é um processo em construção, mas também as políticas de apoio à parentalidade, né, que passaram a ser, né, indicador de avaliação da CAPES, mas não só por ser, né, um indicador de avaliação da CAPES, porque vem de uma trajetória, né, enorme do debate todo sobre mães cientistas, sobre, né, equidade, igualdade no campo da produção, na igualdade de gênero, né, equidade de gênero no campo da produção acadêmica, e, quer dizer, ou seja, esse debate ele estava colocado aí, né, há muito tempo, né? Então, fortalecer, né, dar a devida importância para essa discussão toda, né, porque a gente também, né, foi inspirado, né, o desenho do Instituto Papai, o desenho do GEMA, foi inspirado nos núcleos universitários de estudo sobre mulher e gênero, né, que é datado dos anos 70, né, quando traz essa discussão do feminismo para dentro do Brasil, dentro das universidades, né, então, esse processo de articulação e dos núcleos de estudo, né, então, e é essa inspiração, né, feminista que orienta as nossas proposições, né, então, como é que a gente pode, né, manter essa discussão e fortalecer essa discussão, né, para a ideia da política do cuidado não ser uma armadilha para colocar apenas algumas pessoas, e algumas pessoas no feminino, né, neste lugar, de novo, né, da figura de cuidado, porque isso é um paradoxo e é uma armadilha que, se a gente não se atentar, a gente pode acabar, né, aprisionando mais uma vez, né, os corpos femininos neste lugar, né? Então, esse é o elemento sensível, que parece simples, mas é bastante complexo, né, na formulação e na execução, né, das políticas que a gente vem desenvolvendo, né? Então, esse recado, né, que eu quero deixar para a gente não cair nas tramas, nessa armadilha também, né, das estruturas de gênero, né, porque a gente pode, né, a gente pode arriscar e cair na estrutura de gênero e reforçar mais uma vez, né, que o trabalho precisa ser feito única e exclusivamente com as mulheres, porque são as mulheres mesmo que cuidam, né, as mulheres que educam, né, e aí, inclusive assim, né, que educa os meninos, a gente, né, nas oficinas que a gente faz, a gente ouve isso o tempo todo, né, e falou, mas, né, é só e única e exclusivamente com as mulheres que nós, homens, aprendemos a ser homens, né, quer dizer, o que a gente faz com isso? E se a gente aprendeu, como é que a gente pode reaprender, como é que a gente pode ressignificar, como é que a gente pode transformar, né, esse processo todo. Enfim, é isso. Excelente, professor. Todo o nosso bate-papo e assim, esse comentário final, eu acho que dá um fechamento, traz um fechamento chave de ouro, como diz a história, assim, porque é muito disso, né, do trabalho que você tem feito, do trabalho que a gente tem feito por aqui no MMI também. E aí nós agradecemos demais, né, em nome de todo o MMI, ao professor Jorge Lira pela disponibilidade e por essa conversa tão importante e necessária de hoje. E aí já reiteramos também para os nossos ouvintes que o projeto Maternagem, Mídia e Infância é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Mídia, Maternagem e Cultura do Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFPE. Nossa equipe é coordenada pelas professoras Maria Collier de Mendonça e Carolina Dantas, e para acompanhar nossas atividades, acessem nosso Instagram, @mmi.ufpe. O MMI Compartilha de hoje foi apresentado por Kaline Silva e Henrique Alves, e a gravação dessa conversa ficará disponível no canal YouTube do MMI e em nosso Linktree,
do Instagram. Obrigado e até o próximo encontro. E foi. Ok. Obrigada, professor, foi excelente. Saudades.